O universo Ultimate da Marvel foi uma das criações mais queridas de todos os universos alternativos já feitos pela editora. A Terra 1610 foi criada nos anos 2000 como uma reinvenção moderna dos personagens clássicos que acompanhamos. Esse universo começou com Ultimate Homem-Aranha, seguido por Ultimate X-Men, os Ultimates, que é a versão dos Vingadores desse universo, e Ultimate Quarteto Fantástico. Diferente do universo tradicional, esse novo mundo trouxe histórias mais realistas, personagens reimaginados e narrativas mais acessíveis para os novos leitores. E apesar de já ter quase 30 anos desde a criação desse universo alternativo, algumas coisas que foram desenvolvidas neles perduram na Marvel até hoje. Os Vingadores que foram para o cinema foram fortemente inspirados na versão do universo Ultimate. Inclusive, o Nick Fury com o rosto do Samuel L. Jackson também surgiu lá. O Miles Morales é também uma criação do universo 1610 e alguns elementos da sua história foram para o Tom Holland na sua adaptação do Cabeça de Teia, que hoje em dia já não é tão nova assim. E falando nele, o Peter Parker 616, o Peter que acompanhamos, naquela época era casado, adulto e estava discutindo morar com a Mary Jane. Enquanto no universo Ultimate ele voltou a ser um adolescente e isso reverberou para todas as obras do Homem-Aranha, desde cinema, animações, HQs, jogos e por aí vai. E por mais que eu goste do universo Ultimate original, que foi um dos meus primeiros contatos com HQs, não posso deixar de dizer o quanto essa decisão foi horrível. Mas enfim, apesar de toda a influência externa do Peter, ele nem de longe é o personagem principal dessa realidade e o seu grau de importância é bem reduzido em comparação ao original. Um personagem que também foi mudado e que é bem mais importante para o desenvolvimento desse universo é o Reed Richards, inclusive responsável pela criação do novo universo Ultimate. Mas vamos por partes. Reed era um gênio desde criança e foi recrutado para um programa especial do governo, onde conheceu Ben Green, Sue e Johnny Storm. Durante um experimento de teletransporte para a Zona N, algo deu errado e os quatro ganharam poderes, se tornando o Quarteto Fantástico. Reed se tornou um homem elástico, mas ao contrário da sua versão tradicional, ele era emocionalmente instável e cada vez mais obcecado pela ciência. Após o Magneto quase destruir todo o planeta alterando os polos magnéticos, Reed começou a perder o seu senso de empatia. Ele tentou pedir a Sue Storm em casamento durante o funeral do pai dela, mas foi rejeitado e até o Coisa afirmou que aquela era uma decisão muito burra. Para fugir das responsabilidades dos seus erros, ele fingiu a própria morte e começou a acreditar que a humanidade era um erro evolutivo. Mais tarde, ele retornou como vilão criador, que via a ciência como o único caminho do futuro. Ele formou a Cidade do Criador, uma sociedade altamente avançada, onde pretendia substituir a humanidade por seres mais evoluídos e passou 900 anos dentro dessa cidade. Seu cérebro se desenvolveu tanto que ele teve que esticar a própria cabeça até ela ficar completamente deformada. Ele passou a atuar mais ativamente como vilão, destruiu boa parte da Europa, reuniu as joias do infinito e recebeu uma cicatriz no olho pelo Johnny Storm após atacar o Quarteto Fantástico, ou pelo menos o que restou da equipe. E quando os universos começaram a colidir durante as Guerras Secretas de 2015, o criador trabalhou ao lado do Thanos e da Cabala 616 para sobreviver à destruição do multiverso. Ele e o seu grupo chegaram até a realidade criada pelo Deus Destino usando os poderes dos Beyonders, onde ele trabalhou ao lado do Reed 616 para derrotá-lo. Claro que o seu objetivo como um vilão era matar o Destino e tomar para si o seu poder, mas foi derrotado no último instante graças ao Homem Molecular que ajudou o Reed na hora exata. No final, Reed usou o poder do Destino junto do seu filho e do Homem Molecular para restaurar o multiverso, mas o universo Ultimate foi perdido para sempre. Alguns personagens, como foi o caso do Miles Morales e do Criador, conseguiram sobreviver indo para o universo tradicional, mas o restante se perdeu para sempre mesmo. E o Miles só conseguiu sobreviver porque o Homem Molecular o colocou lá depois do Miles oferecer um hambúrguer para ele. Foi na pura amizade mesmo. Enfim, o Miles teve um destaque absurdo depois disso. Não que ele já não tivesse, mas aumentou consideravelmente mais. Ele estrelou um dos melhores filmes de super-heróis em animação, ganhou diversos quadrinhos e é bem mais trabalhado atualmente que o Peter original. Lembrando que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre como ele atualmente é ligado a um Deus Aranha e se tornou um vampiro. Vale muito a pena vocês irem lá conferir. Em compensação, o criador ficou no sapatinho e não deu as caras por um bom tempo, reaparecendo tentando fundir o multiverso e fortalecer a sua consciência para prepará-los para uma guerra que viria. Um de seus experimentos consistia em capturar almas dos mortos em cristais, criando uma nova forma de vida, mas seus planos foram frustrados pelos novos Vingadores e ele foi preso. Mais tarde, usando de uma habilidade de existir em todos os universos ao mesmo tempo, o criador contornou sua prisão simplesmente trazendo um corpo diferente de uma realidade adjacente. Ele participou de mais uma série de eventos, incluindo tentar unir todas as realidades em uma só, e temporariamente ressuscitou membros do antigo universo Ultimate. As coisas começaram a caminhar de fato quando se iniciou o evento Carnificina Absoluta, onde o vilão se envolveu em experimentos com códices de simbiontes, tentando restaurar o seu universo perdido. Quando o Carnificina começou a coletar os códices de antigos hospedeiros simbiontes, o criador encontrou o Venom e o seu filho, junto do Homem-Aranha, que queriam usar alguns dos seus equipamentos para remover o códice de Norm Osborn, neto do Duende Verde. Ele tentou forçadamente testar a máquina no Norm para que ele servisse de cobaia, mas foi atacado pelos simbiontes da Fundação da Vida que também estavam no local. O criador usou armas anti-simbiontes para separá-los dos hospedeiros e ativou a sua máquina, revelando que Dylan, filho do Ed Brock, era na verdade um códice em forma humana. Eu sei que essa parte ficou bem corrida e é muita coisa, mas toda essa contextualização é necessária para explicar como chegamos no novo universo Ultimate. Dylan libertou os simbiontes, que se fundiram e se uniram ao criador, mas ele foi atacado pelos heróis e foi forçado a fugir. No seu esconderijo, ele expressou determinação em continuar os seus experimentos, planejando usar qualquer meio necessário
necessário para restaurar a Terra 1610. Curiosamente, ele também começou a observar a Gwen Stacy da Terra 65, acreditando que ela poderia atrapalhar os seus planos. Essa que é uma Gwen Stacy paralela à que acompanhamos no filme do Aranhaverso, só que diferentemente dessa Gwen Stacy, aquela é do 65B, que eu imagino que foi a forma dos criadores do filme utilizarem os mesmos personagens dos quadrinhos sem serem os mesmos personagens dos quadrinhos, já que apesar do multiverso ser uma bagunça, ele ainda tem regras e foi respeitado nesse filme. Tanto é que o Peter Parker dessa animação também é do 616B, que é pra não ter nenhuma divergência com o universo tradicional. Mas isso aí é só detalhe, acabou que essa Gwen Stacy nunca atrapalhou em nada os seus planos e ficou por isso mesmo. Mais tarde, depois de reparar e aprimorar o simbionte Venom do seu universo, no caso o 1610, o criador foi confrontado por Ed Brock e Dylan novamente, que queriam a sua ajuda para entender as habilidades de Dylan, já que depois daquela análise, o criador muito provavelmente saberia alguma coisa a respeito dos seus poderes. Mas não deu muito certo não. O criador afirmou que já tinha conseguido as informações que precisava e cortou relações com Ed. Quando ele estava prestes a fugir para um portal, ele foi atacado pelo vilão Escorpião, que também estava em posse de um simbionte. E esse ataque fez o portal do criador funcionar mal, transportando todos através do multiverso. E é impressionante como nessa fase dos quadrinhos quase todo mundo esteve em posse de um simbionte em algum momento. Mas no caso do Escorpião nem dá pra reclamar tanto, já que ele foi hospedeiro do Venom, só que a maioria nem se lembra disso, já que foi naquela fase dos Vingadores Sombrios e a maioria só se lembra do simbionte, e não do personagem que estava por trás dele. Curiosamente, os danos gerados no portal fizeram com que o criador fosse parar no universo Ultimate, mas ele encontrou a sua terra mergulhada no caos. Enquanto isso, Ed Brock, que havia se tornado o Rei de Preto após derrotar Knu, percebeu através da consciência coletiva dos simbiontes que o criador representava uma ameaça, e ele sabia muito bem disso, afinal o criador também está em posse de um simbionte, no caso o Venom do seu universo. Antes de partir para cuidar de questões cósmicas, ele alertou os Vingadores, os Guardiões da Galáxia e o Conselho Silencioso de Krakoa juntamente com o Surfista Prateado sobre os planos do criador, suspeitando que ele eventualmente tentaria substituir o atual universo pelo seu próprio. Isso nunca chegou a acontecer, mas ele fez algo tão ruim quanto. Mais tarde, o vilão invadiu o prédio do Quarteto Fantástico e roubou um banco de dados sobre super-heróis, além da tecnologia dos Illuminati para construir um teletransportador e encontrar um novo universo para chamar de seu. Tudo isso enquanto o grupo que antigamente compunha os Illuminati não conseguia fazer nada, incluindo o Reed Richards do universo 616. Então, o criador se provou muito poderoso aqui, pelo menos mais inteligente que os demais. Usando do aparelho, ele chegou à Terra 6160, uma realidade semelhante à Terra 616, e usou uma máquina do tempo chamada de Motor Immortus para remodelar o seu mundo. Usando do banco de dados de uma máquina do tempo, ele impediu o surgimento de super-heróis e se tornou um imperador, estabelecendo a sua base na cidade da Lativéria. Curiosamente, esse universo também contava com uma versão do Reed Richards, e de uma forma bem sádica, ele não só o sequestrou, como o torturou e fez ele assumir a identidade de Doutor Destino. Bom, nesse caso ele foi chamado só de Destino, mas a gente sabe muito bem onde é que ele queria chegar, né? E não existia a mínima possibilidade do Quarteto Fantástico ir salvá-lo, já que o criador alterou a origem do grupo e agora todos estavam mortos. Não apenas isso, qualquer um que pudesse ser um empecilho aos seus planos foi tirado do caminho. Peter nunca foi picado por uma aranha radioativa, Loki se tornou o rei de Asgard e Thor foi preso, Hank Pym nunca virou Homem-Formiga e por aí vai. Até os poucos personagens que conseguiram poderes estavam diferentes, como a Mulher Hulk, que ganhou seus poderes após um bombardeio gama feito pelo governo dos Estados Unidos. Ela, juntamente dos moradores da sua ilha, foram transformados em monstros gama, enquanto ela foi a única que conseguiu manter a consciência. Toda a realidade foi alterada para a forma que o criador queria, mas nem tudo saiu nos conformes. O criador governou através de um conselho de líderes e manipulou conflitos para manter a ordem, mas ao viajar para o futuro, ele encontrou Kang, que quase o matou, ficando ferido e com a memória prejudicada. Seu motor Immortus, que permitia a viagem no tempo, foi danificado e o criador foi obrigado a pedir ajuda a Howard Stark, da Terra 6160, para repará-lo. Isso porque os danos cerebrais do criador não permitiam construir o motor Immortus novamente. E Stark, por sua vez, rejeitou seus métodos e ao se unir com o Destino, sabotou os planos do criador e fugiu da base do vilão. Tudo isso acontecia durante uma invasão de Kang e seus soldados. Aproveitando disso, Reed desligou o escudo da cidade, permitindo o ataque, e após isso, Howard usou o segundo motor Immortus para derrotar Kang e o criador temporariamente. Com o motor Immortus em mãos e com o criador afastado, esse mundo voltava a ter esperanças, principalmente com a entrada de um novo personagem, Tony Stark. Howard foi dado como morto, mas deixou para trás uma carta explicando toda a situação para o filho, carta essa que foi entregue pelo Destino junto do motor Immortus danificado. Tony criou uma armadura e adotou o nome de Rapaz de Ferro para continuar o legado do pai, e junto com Reed, partiu para desfazer o impacto do criador no mundo. Eles resgataram o Capitão América antes que o criador o encontrasse, e o mantiveram congelado na Torre Stark, sendo um dos poucos que não teve a sua história alterada. Em seguida viajaram para Asgard para recrutar o Thor, enfrentando resistência da Lady Sif. Mas após conseguir o Mjolnir, Thor os acompanhou de volta à Terra com Sif como clandestina. Paralelamente, os líderes mundiais notaram a ausência do criador e decidiram controlar tudo, eliminando a ameaça atual, que seriam os heróis. Eles destruíram a Torre Stark e tomaram o controle da União Norte-Americana, usando Tony como um bode expiatório, acreditando que ele havia morrido, até mesmo o nomeando como um terrorista. Mas na verdade, Tony e seus aliados viajaram para o futuro e planejaram
planejaram um contra-ataque. Tony conseguiu recuperar a aranha radioativa que originalmente iria dar poderes ao Peter Parker e enviou para ele no futuro. Peter agora já é adulto, casado e com filhos, mas aceita a responsabilidade de ser um herói junto com o traje que ele deveria ter tido desde a adolescência. Enquanto iniciava sua carreira de herói, Peter testemunhou a luta entre o Duende Verde e o Bullseye, ajudando o Duende Verde a derrotar o assassino contratado pelo Wilson Fisk. Após a batalha, ele descobriu que o Duende Verde era na verdade Harry Osborn, e Harry o convidou para beber. Os dois iniciaram uma amizade, discutindo a verdadeira natureza do mundo e a missão de Tony Stark para mudar o futuro. Em abril, Peter e Harry planejaram um encontro duplo com suas parceiras, Mary Jane e Gwen Stacy. Durante o jantar, quando as mulheres saíram, os dois discutiram sobre identidade secreta e o conflito iminente entre aqueles que querem libertar o mundo e os que desejam controlá-lo. Em junho, depois de dias vigiando a Torre Fisk, Peter e Harry tentaram invadir o prédio para derrubar o Rei do Crime. No entanto, Fisk já os monitorava e os derrotou facilmente. No jantar seguinte, Peter tentou esconder seus ferimentos, mas sua filha May acabou percebendo. Ele explicou sua identidade secreta para Mary Jane, que sugeriu o nome Homem-Aranha, e eles saíram juntos para balançar pela cidade. Em julho, Otto Octavius analisou os trajes de Peter e Harry e descobriu que estavam conectados a inteligências artificiais personalizadas. Durante um teste de combate, a inteligência artificial de Harry o fez atacar Peter com força, mas a sua própria inteligência artificial o protegeu. Nesse momento, o Rapaz de Ferro finalmente reapareceu, questionando Peter se ele já havia se tornado um herói. Tony Stark explicou que Peter era um alvo prioritário do criador, tornando seu traje muito mais essencial por conta disso. Em setembro, Peter se tornou fotógrafo do jornal e visitou Otto, que queria dar a ele um novo traje, mas Peter decidiu manter o seu traje clássico e usar a inteligência artificial para proteger sua família enquanto atuava como herói. Em novembro, Peter impediu um assalto da gangue dos demônios, mas foi confrontado pelo Senhor Negativo, que manipulou reféns para atacá-lo. Mais tarde, ele se encontrou com Tio Ben, que revela saber que o sobrinho dele é um herói, e isso é o que nós temos por enquanto sobre o personagem. Bom, pra ser sincero, já está rolando uma nova saga desse Homem-Aranha, onde ele está tendo que lidar com Kraven e tudo mais, mas como ainda não tem muito desenvolvimento, eu preferi deixar por fora. Ainda não sabemos o que aconteceu com o criador, e muito menos aonde ele está, juntamente com o vilão Kang, que é outra grande ameaça por também ter uma máquina do tempo. Também não sabemos ao certo se esse universo vai interagir de alguma forma com o universo 616, mas tudo que sabemos até agora é que é uma das melhores publicações da Marvel. E isso é o que os fãs sempre pediram para a editora fazer, principalmente quando se trata do Homem-Aranha, um herói maduro, que sabe lidar com as responsabilidades de ser um herói e também sabe como conversar com a sua família acerca disso. É muito bem explorado o seu relacionamento com a Mary Jane e com seus filhos, e é tudo que o Peter Parker 616 não está sendo atualmente. Mas ainda precisamos acompanhar um pouco mais para saber o desenrolar de toda essa história e se o universo Ultimate vai se restabelecer como um universo fixo ou se vai ser algo temporário. Mas se você gostou, não esquece de deixar o like aí embaixo, coloca aí embaixo nos comentários qual desses novos personagens você mais curtiu, também manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos da Marvel. Valeu e até a próxima!